Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que me acompanham aqui às 23 horas, todos os dias, ininterruptamente, às 23 horas, sempre com uma palavra de fé e esperança para você, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus a partir de agora. Gostaria de fazer uma oração por você que está aí do outro lado da tela. Eu não estou aqui por acaso. Já disse isso nos vídeos anteriores, continue a dizer. Eu só estou vivo hoje aqui falando com vocês porque Deus quis assim. Porque se não for, pelo que eu já passei, já era para mim ter morrido nessa terra. Essa carne já era para estar, né, só os ossos já. Entendeu? Mas por Deus eu estou aqui para trazer uma mensagem para você. Uma mensagem de Deus, direto do coração, da mente de Deus para você. Então eu gostaria de orar por você, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai Celestial, eu te louvo, agradeço, bendigo e exalto o teu nome, porque só tu és digno de todo louvor e adoração. Eu quero orar por essa programação, Senhor, em nome de Jesus, e por essa pessoa que está aí do outro lado. Em nome de Jesus, se ela está angustiada, Senhor, se ela está passando por alguma situação difícil, em nome de Jesus, se ela está sendo perturbada, a mente dela está perturbada, Senhor, pensamentos de suicídio, pensamento de largar tudo, puxar o pino da granada, como eu coloco no meu livro A Granada, Senhor. Vontade de explodir tudo, de desistir de tudo, mas em nome de Jesus não faça isso. Deus está falando com você agora. Não faça. Em nome de Jesus não faça. Se você se decepcionou, se você está triste com isso, magoado com isso, seja lá com quem for, não faça besteira, não puxe o pino da granada da sua vida. Fique comigo aqui. Nós vamos orar mais. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda malignidade nesta vida, toda opressão maligna, Senhor, todas as trevas que estão cercando, inundando essa pessoa, em nome de Jesus, sai da vida dela. É uma ordem, na autoridade do nome de Jesus, anjos, pelejem a favor dessa pessoa e acorrentem todos os espíritos imundos que têm atormentado essa vida. E, Senhor Espírito Santo, possa envolver essa vida agora com paz, com tranquilidade. Eu declaro isso na vida dela. Em nome de Jesus, Pai amado, faz o que nós não podemos fazer. Ajuda essa pessoa. E eu só dou graças e glórias, Pai. Muito obrigado mesmo. Bom, hoje uma mensagem polêmica, mas é necessária, porque senão não estaria dentro da palavra, não é verdade? Porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Isso aqui é vivo. Todas as palavras aqui contidas têm vida, e vida em abundância. E conhecereis a verdade, e ela está aqui. E a verdade vai libertar você de várias coisas. Então, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Pronto. Então, hoje é uma palavra polêmica, porque é o cuidado com os falsos profetas. Muitos grandes hoje, aí considerados grandes, jamais querem que uma palavra dessa, uma ministração, venha falar a esse respeito, porque atinge muitos, que manipulam. Jesus já sabia disso porque ele conhece o futuro. Ele já sabia que isso iria acontecer. E se denominando várias religiões. Jesus já sabia, ele é a sabedoria em pessoa. Ele já sabia de tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Então ele diz aqui em Mateus 7, versículo 15. Se você quiser acompanhar, se não puder acompanhar, você anota. Depois você vai verificar se o que eu estou falando está dentro da palavra. Você faça sempre isso, seja quem for estiver pregando. Se na hora você estiver sem uma Bíblia, porque hoje em dia a Bíblia tem até no celular, você baixa no celular. Se você não tiver com a impressa, você está com a do celular. Vai lá e confere, tá bom? Você sabe, eu não vou falar de denominação aqui, tá? Nem de placa de igreja, mas quando eu conheci Jesus, os mosquitinhos aqui no sítio, né? A gente tá no sítio, isso aí é a natureza de Deus, inverno aqui, glória a Deus, né? Tava precisando, tava uma seca terrível aqui no interior do Ceará, aqui no distrito de Milagres, no sítio Cajazeirinhos. Então o que acontece? Os falsos profetas, por quê?
Porque você precisa conhecer. A única maneira de você não ser enganado é você conhecendo a palavra. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, por isso que ele deixou escrito. Ele quis que fosse escrito para nos ajudar. Então, voltando, que eu estava fugindo, quando eu conheci Jesus, eu conheci numa determinada, como eles falam, igreja, porque a igreja somos nós, mas os templos, eles se denominam que é a igreja. E hoje eu vi um irmão trazendo, né, onde está lá em Atos, lá é muito forte, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita aqui, ó, em nós. E templo, se você achar que vai lá e ele está lá, conversa, ele não está lá não. Porque está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Depois que Jesus veio, acabou isso. Entendeu como é que é? Então, o que que acontece? Você tem livre acesso. Só que lá é um lugar onde todos vão estar no mesmo espírito, vão adorar a Deus. O ambiente é propício, Deus vai se fazer presente. Mas a partir do momento que as pessoas saíram, acabou-se. Porque ele vai junto com as pessoas. Entendeu como é que é? Então, lá me diziam isso. Aí eu comecei a contestar, porque eles pregavam em cima de um versículo. Aí quando eu chegava em casa, eu ia lá e eu olhava o contexto todo e aí eu ia ver que não era bem aquilo. Eu comecei a confrontar, né? Eu comecei a confrontar aquela palavra. Mas não tá, aqui no contexto da palavra toda não é bem assim. Eles pegavam apenas um versículo só e pluf, né? E eu comecei a contestar, tanto que depois eu saí dessa denominação, ou dessa congregação, não vou falar nome, não vou citar, e fui para uma outra, porque eu já não aguentava mais, porque o conflito era muito grande. Eu vi, eu digo, caramba, mas não é assim, desculpa, mas não é palavrão isso, tá? Eu digo, mas não é bem assim, eu vou em casa e vejo o contexto todo, mas foi bom lá? Foi um pronto-socorro espiritual. Foi lá que eu conheci Jesus. Mas depois você vai aprendendo, você vai, né, mergulhando na palavra, aí você deixa de ser enganado. Você não é mais enganado porque agora você conhece a palavra. Aí você não fica mais, você fala, não, agora eu já conheço e não consegue me enganar mais. Né? Então, a palavra chega a dizer que vai chegar um dia que você não precisa nem que ninguém te ensine. Por quê? Porque quando você for conhecedor, é legal você ouvir uma palavra quando você está ouvindo. É sim, porque você confronta e você, de repente, vê uma luz diferente, né? Mas você mesmo tem que buscar se alimentar, você mesmo tem que buscar. E vai chegar uma época que você mesmo sabe aquela coisa, que é você e Deus. Eu sei porque eu já cheguei nesse nível, entendeu? Mas eu gosto de ouvir uma mensagem, gosto, eu amo, por exemplo, a Joyce está me mentorando agora, a Joyce Meyer, meu Deus do céu, eu amo, porque o Espírito Santo usa ela mesmo, né? São mais de 45 anos de ministério, muita caminhada, né? E ela é, sabe, ali, ó, não tem enrolação com ela, não. Ela é simples e direta como tem que ser, entendeu? Então, Jesus deixou aqui, capítulo 7, versículo, cuidado com os falsos profetas. E hoje, sinceramente, porque está se aproximando da vinda de Jesus, isso vai acontecer muito mais. Eita, e aí como é que eu faço para não ser enganado? Conhecendo a palavra. É a única maneira. Aí diz assim no versículo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você já viu isso acontecer? Eu já caí nessa armadilha já. Eu confesso a você, no começo da minha caminhada eu caí algumas vezes. Entendeu? Eles não tiraram somente a minha lã, eles tiraram a minha carne, né? Queriam até o meu sangue, entendeu? Mas depois eu fui aprendendo, fui conhecendo, fui me aprofundando na palavra e não consegui mais ser enganado com relação a isso. Porque eles se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos
diz são lobos devoradores. Eles, entendeu como é que é? Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não tem como. Né? Pelo fruto. Jesus, uma vez passando debaixo de uma figueira, ela muito frondosa, muito bonita. Né? A mesma coisa de... ela não era para estar daquele jeito, porque não era tempo de figos. Mas por que ela estava tão bonita, como parecendo que tinha frutos? Não era estação de frutos. Então por que era que ela estava toda pomposa, parecendo que tinha fruto? Aí Jesus, quando viu, porque Jesus conhece tudo, conhecia que aquela árvore ali, naquele tempo, não era para estar daquele jeito. Não era. E quando ela olhou, mas ela está tão, né, com cara de que tem bastante fruto. Quando Jesus foi olhar, não tinha um fruto. Um fruto sequer. E aí o que aconteceu? Jesus amaldiçoou aquela figueira. E depois os discípulos puderam ver que na volta ela estava seca até a raiz. Porque é isso que Deus faz. Não adianta. Você tem que ter frutos, sabe? Eu ficava incrível. Eu vou compartilhar isso. Não vou falar o nome, mas vou compartilhar. Eu ficava incrível. Que era uma sugana tão grande de oferta, sabe, oferta disso, oferta daquilo, oferta disso, oferta daquilo, e tudo. E quando ia dar uma cesta básica, chegava uma pessoa precisando, ou fazia uma campanha de cesta básica, rapaz, não saía do dízimo, não saía das ofertas, não. Ele pedia para o povo dar mais de alimento. Não, vocês têm que trazer. Oxe, mas o dinheiro que foi dado como oferta, e o dinheiro que foi dado como dízimo, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí o mantimento eles ainda pediam da gente. Então dá para entender como é que é o negócio? Puxa vida, se eu já estou ofertando e dizimando, é para isso, é que se chegar alguém precisando, ela tem alimento, a gente tem alimento, porque a gente compra o alimento com o dinheiro do dízimo. Paga as contas e dentro do dízimo você sempre tem que deixar. Você pode até abrir, olha pessoal, se vocês quiserem trazer alimento aqui para... Fiquem à vontade. Você tem que ensinar as pessoas a serem doadoras. Mas não que você ainda... Vocês têm que trazer para poder fazer cesta básica para o povo que vem. Ué, e o dinheiro do dízimo? Se está escrito que é para mantimento, para que haja mantimento na minha casa. Eu, por exemplo, quando eu estava pastoreando a igreja lá na Vila Diva, nunca permiti, não, vai ter sempre alimento. Eu não tinha que ficar sugando as pessoas para poder trazer. Não, então tem que ter. O dízimo é para isso, não é só para, sabe? Não, deixa quieto, vamos continuar aqui. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, né? A árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-te no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, olha só que grave, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é porque você vê a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, ou pregando, ou isso e aquilo. Não, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará, mas aquele que faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aqui dentro. Por isso que você precisa conhecer. Você conhecendo aqui, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Não tem muito isso? Muita profecia. Nós em teu nome, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Puxa vida, mas aquela denominação, ela expulsa os demônios e tudo. E ele está dizendo aqui que vão chegar para ele e vão dizer assim, olha, eles expulsam os demônios e vai chegar, mas nós não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direis abertamente, diz Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que conhece? Conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, para que você não seja enganado. Porque aí quando ministrarem algo e tudo, você vai dizer, ah, não, realmente está dentro da palavra. Se nós formos ver em João 10, 9, diz assim a palavra, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pasta. Jesus é a porta. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Foi só para isso que ele veio. Então, está entendendo os frutos? E eu vim para que tenham uma vida e a tenham com abundância. Se Jesus veio para que você tenha uma vida com abundância, não é necessário você comprar bênção. Dá para entender como é que é? Você não tem que comprar a bênção, você não compra a bênção com oferta, Deus. Deus não negocia a bênção. Jesus já veio para nos dar vida e vida com abundância. Não estou dizendo que você não deva dizimar, mas você tem que fazer isso, sabe? Quando você faz algo para Deus, você tem que fazer por amor às almas, e principalmente num lugar que você sabe que a sua oferta está sendo bem empregada, ajudando. A congregação que você ajuda, que você dizima, que você oferta, ela faz um trabalho social no bairro que ela está, ela visita os órfãos, faz uma doação de uma cesta básica, ela tem um trabalho social com os mais pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os mais necessitados. Ela tem um trabalho naquele bairro ali. Ela faz isso. Ela tem um programa de cesta básicas para elas, para aqueles que estão mais necessitados. Porque se ela não cuida dos mais necessitados, de onde ela está inserida, alguma coisa está errada. E o seu dízimo e a sua oferta, ela não está sendo para mantimento da casa. E quando diz mantimento, é que ela tem que manter não só os custeios, mas ela tem que ajudar o necessitado. Você também tem, particularmente? Tem. Se você sentir, você ama o teu próximo, porque você ama você. E você quer o melhor para o teu próximo também. O que é que você faz? Você se vê uma pessoa com necessidade, você não vai... Não, eu mesmo vou lá e eu... Entendeu como é que é? Mas se a congregação que você congrega, ela não faz um trabalho em sua volta, onde ela está inserida naquele bairro, nas redondezas ali daquela denominação, daquele templo, se ela não faz isso, ela deixou de ser o que Jesus quer que ela seja. Sabe, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos mais necessitados. E você também tem essa missão. Então veja bem, pelos frutos. Eles têm lá um trabalho de evangelização, não é só da palavra, porque tem casa que você vai, eu já fiz muito e faço evangelização. É maravilhoso você fazer evangelização. Mas se você levar só a palavra e a pessoa estiver com fome, diz a palavra. Não adianta nada você pregar para uma pessoa, ela com fome, e você deixar ela continuar com fome. Não vai adiantar nada. Nada, 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 nada. Nós temos que abrir mais e mais e mais para pregar o Evangelho. Amado, pregar o Evangelho. Mas o Evangelho é as boas novas do reino. Tudo bem, beleza, campeão, não tem problema. Mas você tem, a sua congregação, ela tem que ajudar o entorno dela. Ela tem que procurar, ela tem que fazer um trabalho social. A sua igreja tem? Se ela não tem, alguma coisa está errada, porque ela tem que ter. Ela tem que ter. Então, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida por nós.
pelas ovelhas. E ele não faz acepção de pessoas. Em Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você chega na congregação, aí eles sobrecarregam você. Ué, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Calma, calma, eu já estou vindo cheio de um peso. Eu vim para me aliviar o meu peso. Me ajuda. Você entendeu como é que é? Aí você chega lá e você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Blá, blá, blá. Calma, relaxa aí. Alivia um pouco o meu peso, a minha carga, porque foi isso que Jesus disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Aí Jesus também chega a dizer que eles são tão hipócritas que eles botam um peso em cima da pessoa que eles mesmos não carregam nem com o dedo. Entendeu como é que é a hipocrisia para você conhecer os falsos profetas? Em João 14 também diz assim, ó, 14, no versículo 6, diz, disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tá? É interessante que teve um senhor que ele queria muito, isso é uma parábolazinha para você entender. E ele queria muito entrar no céu, ele queria ir para a cidade celestial. Então ele pediu tanto que Deus enviou um anjo e ele disse, o anjo falou assim, você quer ir mesmo? Quero, eu quero. Tá bom, então toma essa cruz aqui de madeira e você pega essa estrada aqui e não vai nem para a direita nem para a esquerda e vai. E aí ele pegou aquela cruz e foi. E aí o maligno veio, né, e disse assim, puxa vida, mas está tão pesado que você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a palavra. Isso é um jugo tão leve, irmãos. Quer dizer, a pessoa, se ela ficar no celular, ela não percebe, ela fica 2, 3, 4, 5 horas. Mas se for para meditar na palavra, se for uma oração, é muito. Dá para entender como é que a discrepância, entendeu como é que é? Então, o diabo vem e diz, não, mas não precisa você levar essa cruz tão pesada, você é tão inteligente. Se você cortar as hastes, vai ficar ela bem menor, vai ficar mais leve, você vai chegar mais rápido. Ele disse, é mesmo, né? E ele foi assim e cortou. O diabo providenciou até uma ferramenta para ele cortar. E ele cortou, botou ela pequena e saiu. E quando chega lá, eu quero entrar. Só que para entrar na cidade celestial tinha um abismo muito grande. E o anjo falou, cadê a cruz que foi dada para você? Ah, não, mas eu portei, não, mas era com essa cruz que você ia botar para atravessar o abismo. Então, a pessoa ela quer ter conhecimento de Deus, ela quer se encher de Deus, mas ela não medita na palavra. Ela não tira um tempo para meditar. Ela não tem um tempo saudável com Deus. Ela não fala com Deus, ela não está conectada o tempo inteiro. Então, fica difícil desse jeito. Aí você é muito enganada, porque vem as facilidades. Ó, você faz isso aqui que vai dar tudo certo, né? Porque o fato de Jesus é leve. Será que é difícil você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E ele mesmo garante que as demais coisas vos serão acrescentadas. É ele que está dizendo. Por que é que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber? É lógico que você vai trabalhar, você não vai viver esperando que caia do céu. Mas Deus abre as portas, né? Porque né, os pássaros não filmam teste, né, o lírio do campo, e eu visto, dou de comer a eles, vocês não valem mais do que um pássaro, do que um lírio? Eu acho que vocês valem. Então, não se, sabe, tem uma tal de uma teodologia da prosperidade, você tem que, né, e tal. Fique esperto com isso, irmãos, porque Deus, ele ama você, e Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas Ele vai sempre te dar, sabe, para que você não, porque ou você serve a Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro, tá? O dinheiro tem que ser uma ferramenta, e uma ferramenta não é para você acumular. Quando você quer saber, você tem que acumular nos céus, sabe? Ah, eu vou comprar propriedades, muitos carros, muito. Para que isso?
Você está acumulando tesouro na terra? Não, meu filho, você tem que acumular tesouro no céu. Você tem que morar num lugar legal? Isso é dom de Deus, tá bom? Você tem que ter um carro bom? Isso é dom de Deus também. Você tem que ter uma vida, né, regalada? É dom de Deus. Eu estou falando de acumular, entendeu? Acumular. Não, Deus gosta de abençoar as pessoas que são doadoras, que gostam de abençoar os mais necessitados, o próximo. Você entendeu como é que é? Por isso que ele muitas vezes abençoa até um ímpio, um empresário, para abençoar as pessoas com o emprego. Tá? Então, se o próprio Jesus alertou com relação aos falsos profetas, é porque ele sabia que hoje teria bastante deles. Aí você tem que conhecer eles pelos frutos. Tá? Isso é só um pouco, para o vídeo não ficar muito longo. Mas aprenda aqui, ó. É aqui, irmãos. É aqui, meu querido amado. É aqui que você encontra, conhecereis. O meu povo, diz a palavra, é destruído porque lhe falta conhecimento. E está tudo aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Tudo o conhecimento que você precisa para não ser enganado. Para não ser enganado. Amém? Por ninguém. Nem por ninguém, por ninguém. Eu não vou falar aqui sabe, de títulos. Estou falando por ninguém nessa terra. Você vai saber, porque o teu espírito vai testificar. Falar, não, essa palavra aí, ela é porque ela está na palavra, está dentro da Bíblia. São 66 livros aqui. Não é mais do que 66, viu? É 66, tá? Se tiver mais, você já desconfia. Opa, tem mais que 66. Entendeu? Porque são 66. Bom? Então é isso, irmão. Por hoje, amanhã estaremos de volta às 23 horas, tá bom? Gostaria de orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está agora, Senhor, comigo. Seja hoje, seja lá, qual dia for que ela vai ver essa mensagem. Mas eu quero orar por ela, eu quero que em nome de Jesus essa palavra seja como semente lá no coração dela, lá dentro do mais íntimo dela, onde ela tem lá o seu intelecto, que fica gravado lá no HD dela, central, essa palavra, e ela possa germinar, crescer e dar muitos frutos. Eu abençoo elas com saúde, com paz, com prosperidade, em nome de Jesus. E se você ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida, como seu único e suficiente Salvador, faça essa oração agora comigo. Se você quer, tá bom? Você não é obrigado. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por meio do Senhor. Então eu recebo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário e aceito esse sacrifício na minha vida. Me perdoe os meus pecados, lava-me com o teu sangue, escreve meu nome no livro da vida e me dá forças, me dá entendimento, sabedoria, discernimento, entendimento e me ajuda a caminhar com o Senhor até o dia do nosso encontro, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, pode ter certeza que Ele estará com você todos os dias da sua vida, tá bom? Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe grandemente com saúde, paz, prosperidade, não só você, mas com toda a família, tá bom? Em nome de Jesus, do Senhor Jesus.